Hoje eu vou contar como que eu consegui a minha primeira vaga na área de programação, como é que foi o processo seletivo, onde foi que eu encontrei essa vaga para me candidatar, como é que foram as etapas do processo. Então tudo isso você vai encontrar nesse vídeo. Meu nome é Stephanie, eu sou desenvolvedora back-end já desde 2018, já trabalho com programação há 5 anos. E no vídeo de hoje eu vou contar pra você como é que foi que eu consegui a minha primeira vaga na área de programação, que foi como estagiária de desenvolvimento back-end na Globo. E se você está querendo a sua primeira vaga na área de programação, está querendo aprender mais sobre a área, como é que se portar no mercado de trabalho, enfim, tudo focado em carreira na área de programação, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, que aqui vai ter muito conteúdo sobre carreira na área de programação. Me acompanha também lá no perfil do Instagram, @devsteph, para você também ter conteúdo em carreira na área de tecnologia. Vamos falar agora sobre a minha trajetória profissional. Eu comecei na área de desenvolvimento lá em 2018 como estagiária de desenvolvimento na Globo, na área de back-end. Mas como é que foi que eu cheguei até essa vaga? Vamos lá. Eu, na verdade, sou formada em engenharia de telecomunicações. Essa é a minha formação original. Eu não fiz faculdade de computação, ADS, nem nada do tipo, os cursos aí tradicionais, digamos assim, de quem atua na área de desenvolvimento. E aí, quando eu estava ali mais ou menos, no 6º período da graduação de Engenharia de Telecomunicações, comecei a procurar estágio, estava naquela coisa de, me candidatar em várias vagas, tentar vários processos, até começar a passar em alguns, mas receber um monte de não, já estava naquela coisa meio desestimulada, meio desmotivada ali naquele caminho, até que eu vi o processo seletivo de estágio da Globo lá no mural da minha faculdade. Então, toda faculdade, normalmente tem esse mural de vagas de estágio e eu encontrei essa vaga da Globo lá nesse mural. E a princípio, todo o processo seletivo era para a área de tecnologia e tinham vagas tanto para a área de programação, mas também tinham vagas para a área de telecomunicações, que era a minha área naquele momento, Porque até então eu nem sonhava que eu ia ser desenvolvedora um dia na minha vida, porque eu já tinha até feito uma matéria de programação na faculdade, mas eu tinha detestado. Eu achava que programação era zero para mim, achei super difícil, super complexo. Achava que, meu Deus, eu nunca ia aprender aquilo, que quem trabalhava com isso era doido, maluco, e que eu nunca ia trabalhar com isso na minha vida. Mas o jogo virou, E aí, quando eu me candidatei no processo, como eu estava falando, tinha essa vaga, que era uma vaga para a área de telecomunicações, que tinha tudo a ver com a minha faculdade. Então, eu me inscrevi no processo seletivo com o intuito de conseguir essa vaga em específico. E aí, comecei todo o processo seletivo aí de estágio. Foram muitas etapas, algumas etapas foram online e outras etapas foram presenciais. As etapas online começaram com alguns testes, dentro ali da própria plataforma das vagas, se eu não me engano era Eureka, e dentro lá da plataforma tinha um teste de português, de lógica e de inglês, se eu não me engano. Tem 5 anos, gente, que eu fiz esse processo seletivo, então tem algumas coisas assim que ficam um pouco vagas na minha mente, mas eu me lembro que tiveram esses testezinhos foi a primeira etapa do processo, E não tinha, é importante falar sobre isso aqui, não tinha a princípio nenhum teste de programação, porque lembrando, se tivesse eu com certeza não passaria e nem teria me candidatado, porque não era o meu foco ingressar numa vaga de desenvolvimento. Então, se tivesse alguma coisa de programação, eu certamente não faria, porque na época eu não sabia programar realmente. Então, a primeira etapa foram esses testes, na própria plataforma. Depois tinha que gravar um vídeo de até 1 minuto. Eu me lembro perfeitamente disso, porque eu fiquei um tempão treinando o vídeo, vendo como é que eu ia fazer. E eram assim, se eu não me engano, 30 perguntas que você tinha que responder em 1 minuto. Eram perguntas assim, simples, sua cor favorita, melhor estação do ano, coisas assim básicas. Mas você tinha que conseguir falar tudo aquilo ali em 1 minuto e gravar esse vídeo e mandar. E eu me lembro que eu fiz um vídeo bem legal, com storytelling bem legal, Ou seja, com uma ordem cronológica, contando uma história realmente, conseguindo abranger todas as perguntas que tinham me feito ali naquele vídeo. E beleza, passei por mais essa etapa aí depois do vídeo. E aí veio um teste, um projeto, assim, não era bem um teste, era um projeto que você tinha que enviar, que era a última etapa online. E essa parte da história é engraçada, porque como eu falei no início do vídeo, eu já estava participando de vários processos seletivos, mas eu estava levando um monte de não, então você começa a ficar meio desacreditada, meio desmotivada ali pelo caminho, E quando chegou na parte de fazer esse projeto, eu já tinha feito o teste, já tinha feito o vídeo, falei, caraca, cara, mais um negócio pra eu fazer, e não vou passar mesmo, não tô passando nenhum processo seletivo, não vai ser no processo da Globo que eu vou acabar passando. Então eu quase deixei de fazer, vocês acreditam nisso? Eu quase não fiz esse projeto.
Mas, ainda bem, teve uma pessoa que chegou pra mim e falou: Stephanie, pelo amor de Deus, pega e faz esse negócio, hoje é o último dia. Faz, se você não fizer, aí que você vai ter certeza absoluta que você não vai passar mesmo. Então, não deixe de entregar. Faz da forma que você conseguir fazer. Eu lembro que eu já tinha começado, mas eu não tinha terminado. Termina de fazer e envia. Senão você vai perder 100% da sua chance. Senão você já tem, pelo menos tenta. E beleza, no último dia eu enviei o projeto, enviei o desafio e passei nessa última etapa online. Então imagina só, gente, se eu ficasse com aquela coisa na cabeça me sabotando de que não vou passar de novo, mais um processo que eu não vou passar, então não vou fazer. Não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para você assistir, né? Mas enfim. Depois das etapas online, veio a notícia de que eu tinha sido aprovada para as etapas presenciais. E aí foram outras etapas, assim, super intensas. Foi um processo bem longo, esse processo seletivo de estágio da Globo. Foram várias etapas online, né, como eu contei, mais etapas presenciais. Então, a gente começou com uma dinâmica em grupo, né, isso é bem normal para processos seletivos de estágio e processos de trainee. E a gente começou em algumas dinâmicas ali em grupo com foco na galera de RH. Então, nessa primeira dinâmica, o foco eram as pessoas de RH da empresa. E a gente chegava, eram mais de 60 pessoas, assim, era muita gente realmente. E eu querendo a minha uma única vaga de telecom, né? Pensa só a minha ansiedade ali na hora, meu nervosismo. Mas eu já tinha participado de várias dinâmicas de grupo, né? Essa coisa de você participar de muitos processos seletivos vai te dando também uma bagagem, uma experiência. E isso vai facilitando, vai te fazendo ficar menos ansiosa quando você vai passando nos processos. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Foi basicamente você se apresentar, né? Então, cada uma das pessoas que estavam ali tinham que se apresentar. Então, você pensa só, 60 pessoas para se apresentar ali para a pessoa do RH. Então, você tem que se destacar de alguma forma, né? Você tem que conseguir contar uma história legal para que você consiga se destacar entre aqueles candidatos. E aí, depois que todo mundo se apresentava, tinha uma dinâmica em grupo, né? Dividiu a gente em mesas, em grupos, e a gente tinha que resolver algum problema ali naquele momento. E o RH ficava passando ali nas mesas, a gente tinha um crachá com o nosso nome. Até tenho esse crachá até hoje, vou até deixar uma foto aqui que eu tenho dele. E eles iam passando e anotando: ah, beleza, a Stephanie tá se destacando, fulano tá se destacando. E aí a dinâmica rolando. Depois dessa etapa, primeiro filtro ali presencial. A gente teve tipo uma pausa para almoço, para lanche, eu não me lembro exatamente o que era. E depois mandou todo mundo pra fora, a dinâmica foi no auditório, essa parte foi engraçada. Mandou todo mundo pra fora ali do auditório e começaram a chamar os nomes. Começaram a chamar os nomes e nada de chamar o meu nome. Eu falei, bom, não fui, né, classificada. Então a gente ficou ali naquele nervosismo, a gente não sabia se quem tinha entrado tinha passado ou tinha sido reprovado, então você ficava lá esperando. Então ficamos lá fora esperando, eu e mais uma galera, né, que também tinha passado para a próxima etapa. E a gente, caraca, será que a gente passou? Será que a gente flopou no processo, né? Até que a gente começou a ver a galera saindo de lá de dentro e a galera com uma cara meio chata, assim, né, uma cara meio triste. Então a gente pensou, pô, acho que, né, a mensagem negativa foi lá quem tava lá dentro. E realmente foi isso que aconteceu. E aí depois chamaram a gente lá pra dentro de novo, falaram pra gente que a gente tinha passado pra próxima etapa, que iam ser as entrevistas com os gestores e uma dinâmica com os gestores também. Beleza, fomos pra mais um dia de dinâmica em grupo presencial. Fui pra lá novamente, mais um dia indo pra lá. Teve novamente uma apresentação, porque agora tinham os gestores, né, que não estavam presentes no primeiro dia. Teve apresentação para os gestores, teve uma outra dinâmica de grupo, que aí já foi uma coisa um pouco mais técnica. Importante falar que não foi algo de programação em si, a gente não codou nada, nenhum programa. Porque lembrando, eu não queria nenhuma vaga de desenvolvimento, então não era realmente a minha praia aquilo ali. E a gente teve esse desafio, né, esse projeto para desenvolver, e a gente tinha que elaborar uma solução que era um caso de tecnologia, mas não era para você programar, se não me engano era um caso do Cartola, que é um produto, né, da Globo, e a gente tinha que bolar ali um projeto, uma solução para aquele problema e fazer uma apresentação. E aí a gente apresentava para os gestores daquela vaga e depois os gestores faziam perguntas sobre aquele projeto que a gente estava apresentando, sobre aquela solução que a gente tinha levado para eles. E aí, pô, beleza, você, né, participa ali da dinâmica, os gestores também passando pelas mesas, vendo seu nome no crachá. E no final das contas, os gestores iam anotando os nomes das pessoas que eles tinham gostado, né, ali dentre as apresentações, dentre a dinâmica, e eles iam chamando para as entrevistas. E aí, nesse momento, que veio a minha surpresa, né, porque lembrando, eu queria a vaga de telecom, tinha um gestor só de telecom lá. E beleza, fui chamada para ser entrevistada para essa vaga de telecom, mas eu fui chamada para outras 2 vagas de desenvolvimento.
E aí ficou aquela coisa, tipo, caraca, né? O que eu vou falar? A pessoa vai me perguntar e eu não vou nem saber o que responder. Mas fui na cara e na coragem, porque também durante todo o processo seletivo falaram muito pra mim, deixaram muito claro, assim, não só pra mim, né, pra todo mundo, que eles estavam buscando realmente um estagiário que quisesse aprender. E isso, pô, eu tava cheia de vontade de aprender, tava doida pra entrar na minha primeira oportunidade e eu tinha gostado pra caramba da empresa, né? Foi um processo presencial, então a gente conheceu a empresa, vocês veem, né? Eu mostro lá pra caramba no Instagram a Globo, então, pô, um escritório super legal, sabe? Os gestores super legais também, sempre ali conversando com a gente, sabe? Então eu gostei muito da empresa, fiquei com muita vontade de trabalhar lá. Quando eu vi que eu ia ter a oportunidade de ser entrevistada por outras áreas, eu falei, cara, eu vou cair dentro, vamos ver o que vai dar, né? Fiz as entrevistas, deixei bem claro, ó, eu não sou da área de desenvolvimento, mas gostei pra caramba, tô super aberta aqui a aprender. Achei super legal tudo que vocês apresentaram sobre as áreas, porque teve também uma apresentação sobre as áreas. Então tô super disposta a cair de cabeça se eu passar pra essa área, pra essa vaga de desenvolvimento. E aí, ok, espera agora, né? São todas as entrevistas e tinha ali um gap de tempo até a gente ter uma resposta. Um belo dia alguém da Globo me liga, ó, Stephanie, você tem a oportunidade de fazer entrevista para mais 2 vagas. E as 2 vagas também eram para desenvolvimento. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa galera de programação viu em mim, né? Porque eu não sabia nada. Então, assim, eu não sabia. Mas, enfim, beleza, voltei. Fui lá de novo na Globo para fazer mais 2 entrevistas. E aí até que passei para uma dessas 2 vagas, né? Uma dessas 2 vagas que eu fiz por último, que foi pro Tsuru, que inclusive é um projeto open source da Globo. Depois vocês podem pesquisar na internet Tsuru, que vocês vão encontrar o projeto, vão ver até provavelmente uns commits meus lá de 2018. E assim, foi uma surpresa quando depois de um tempo, eu me lembro que a gente estava tendo Jogo do Brasil nessa época, e foi logo depois de um Jogo do Brasil, o Brasil tinha ganhado, e eu recebo uma ligação do RH da Globo falando, olha, Stephanie, foi muito engraçado, porque foi exatamente assim que eles me deram a notícia. Olha, Stephanie, não foi só o Brasil que ganhou hoje, você também ganhou a sua vaga no estágio da Globo. E, gente, eu pulava, eu fui falar pros meus pais, fui correndo contar, fiquei super nervosa. Eu fiquei tão nervosa que eu tinha no momento, eu até esqueci de perguntar qual era a vaga que eu tinha passado, porque eu tinha feito várias entrevistas, né? Depois que eu fui saber pelo e-mail, fiquei um tempão sem saber qual era a vaga que eu tinha passado, porque eu tava tão nervosa quando me ligaram, que eu abstraí simplesmente essa informação. Descobri depois de uns 10 dias, mas já tinha tido a notícia que eu tinha passado, tava feliz da vida. E aí, né, fomos lá na cara e na coragem, aí caiu minha ficha, né, tipo, caraca, ferrou. Agora eu vou ter que aprender a programar, vou ter que aprender aquele negócio difícil que eu vi na faculdade, que eu prometi que eu nunca ia querer trabalhar com aquilo, que aquilo era coisa de gente maluca de trabalhar com aquilo. E cá estou eu, né, trabalhando há 5 anos com programação, deu super certo. Foi super difícil no início, né? Inclusive, se vocês quiserem um vídeo aqui contando como foram os meus primeiros dias no estágio, né? Meus primeiros meses, como é que foram as primeiras semanas ali, se eu fiquei estudando, quando que eu comecei a pegar a tarefa, comenta aqui, início do estágio, comenta só início do estágio, que eu vou entender que você está querendo um vídeo sobre isso, aqui para você entender como foi esses meus primeiros dias trabalhando numa empresa de programação sem saber programar, né? Que isso foi um baita de um desafio, mas foi muito legal, aprendi coisa pra caramba. Até hoje eu aprendo muita coisa lá dentro da Globo, trabalho na Globo até hoje, né? Então foi uma baita, assim, surpresa, né? Uma coisa que eu jamais diria que ia acontecer se alguém contasse pra Stephanie anos atrás que eu ia estar aqui hoje, gravando o vídeo, trabalhando com programação, tendo um perfil, né? Que eu ajudo pessoas que querem ingressar na área, eu acho que eu não ia acreditar. Mas é assim, a vida tem essas reviravoltas. E foi uma excelente reviravolta. Foi muito legal estar aqui hoje podendo contar esse processo para vocês também entenderem como funciona mais ou menos nesses processos seletivos de estágio, beleza? Por que eu falei beleza? Eu não sei, mas tudo bem. Se gostado do vídeo, aproveite e deixe aí o like se você curtiu esse conteúdo, se você gostou de saber como é que foi a minha história ingressando aí na Globo. E não deixe de acompanhar aqui o canal. E se você quiser esse vídeo do estágio, comenta aqui início do estágio. Até a próxima!